Olá, você costuma ignorar os sinais que a vida te dá e quando alguma coisa dá muito errado você fica surpreso? Vamos refletir um pouco hoje com a carta da Torre, lembrando que não se trata aqui de uma explicação da carta, nem de uma aula, nem de uma tiragem, e por isso mesmo, ninguém está falando para você fazer nem deixar de fazer o que quer que seja, são apenas pistas de reflexão. A Torre é uma das cartas mais temidas do tarô porque ela fala de dissolução, de destruição, algo que desmorona. Mas dentre os muitos aspectos que essa carta pode assumir, hoje a gente vai pegar o ponto da tomada de consciência. A Torre fala muito das nossas prisões, aquelas prisões que a gente entrou, às vezes sem se dar conta, às vezes sem perceber. É aquele emprego que parecia muito legal, você assinou o contrato e aí você vê que a coisa não é bem do que você esperava. É aquele relacionamento que começa muito bem e de repente o príncipe vai virando sapo. Então, são situações que começam bem, mas o cerco vai se fechando e de repente a gente entra na Torre da Princesa, como nos contos de fada. Só que nos contos de fada tem um príncipe que vem te salvar. Na vida real, o príncipe está ocupado com outras coisas. Então, nessa torre do tarô, é a gente que tem que tentar sair. A gente tem que abrir a porta. Não adianta esperar o que vem de fora. Essa mudança de situação vem de dentro para fora. Então, fica o primeiro pontinho de reflexão. Tem alguma coisa na sua vida, se você prestar atenção, que de repente, se você olhar bem, você foi perdendo a sua liberdade dentro de uma situação, foi perdendo margem de manobra? Fica o ponto a refletir. A torre, ela fala de uma situação que está condenada. Não tem como você mudar a situação. Você pode sair dela, mas mudar não vai. Então ela pode agir, se a gente olhar aqui o desenho, e tem uma construção alta, vem o raio, né, que vai pegar a torre, e é esse raio que vai fazer desmoronar o edifício. Uma construção alta com uma fonte luminosa pode ser um farol que indica no mar para onde o navio está indo e para onde ele não deve ir. Só que quando a torre aparece para você, ela está indicando, ó, esse navio está condenado. Ele está em rota de colisão com os recifes, não tem o que fazer. Pelo menos ela te dá o tempo de pegar o teu bote salva-vidas e se jogar na água antes que seja tarde demais. São aquelas situações, por exemplo, no seu trabalho, a torre aparece, você vê que a coisa não está indo bem, a torre vem e te diz, ó, aproveita enquanto você pode sair pela porta da frente. Ou no seu relacionamento, que às vezes é meio complicado, a torre aparece e diz, ó, resolve esse problema antes de ir parar no pronto-socorro ou na delegacia. A torre, ela está avisando. Ela não fala só de trabalho e relacionamento, é que são exemplos mais fáceis de ilustrar. Mas é você que precisa ver em que torre você está preso. O recado da torre aqui é, quando a casa já está muito detonada, não tem o que fazer. Não adianta querer reformar. Não adianta passar uma massa corrida, amarrar com araminho. O negócio é pegar a marreta, demolir tudo e reconstruir. Mas aí, quando a gente está na torre da princesa, né? A gente está na ilusão de estar numa torre de princesa, a gente às vezes pensa, pô, mas pegar a marreta vai dar bolha na mão, vai doer o braço. Então às vezes a gente vai preferindo ficar na torre até que tomar uma atitude. Bom, quando a torre resolve cuidar dos seus problemas, ela tem mais exigências, ela vai dar trabalho, ela vai fazer um pouco mal. Então fica o recado da torre, ela tá te perguntando, tem alguma coisa na sua vida, alguma situação, você vê que está ruindo, você vê que está tendo rachaduras, você vê que o negócio está ficando condenado, mas você não está fazendo nada, você prefere esperar, pagar para ver? Ver você vai ver. Então ela está dando os recados dela. A torre é particularmente complicada e dolorosa justamente nessas situações em que a gente insiste em não ver a realidade. A gente insiste em tapar o sol com a peneira.
Por exemplo, todo mundo fala do seu namorado, da sua namorada. O pessoal diz, cara, não sei não, esse teu namorado, essa tua namorada, tem alguma coisa errada. E você fica naquela de, não, imagina, é só o jeito dele, é o jeito dela. Aí junta todo mundo, né? Reunião de amigos, de família, fica aquele clima pesado, aquela coisa incômoda, e você no complexo de Poliana, não está acontecendo nada. Ou então aquele casamento que não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, não tem o que tirar, mas continua insistindo, continua pensando que um dia vai consertar as coisas. Aquele trabalho que você só tem promessa de aumento, promessa de promoção que nunca sai. A gente fica nessa torre de marfim. Então a torre pode ser muita coisa, hein? É a torre do tarô, pode ser um farol, pode ser a torre da princesa, pode ser uma torre de marfim. E a gente fica lá achando que está protegido, até que um dia, finalmente, a torre cai. O raio cai na tua cabeça e ele te faz acordar no susto, acordar de maneira brusca. É aquele momento em que o teu chefe diz, depois de tudo que você fez, de todo o perrengue que você aguentou, o teu chefe diz, obrigado por tudo, a gente se vê por aí. Ou é aquele momento em que todos os teus amigos falaram do teu namorado, da tua namorada, e você pega uma traição. Quando a torre resolve cair, a coisa não vem parcelada. É à vista e sem desconto. Você toma consciência da pior maneira possível do quanto você foi enganado, manipulado, iludido. Ela pergunta para você agora, tem alguma situação que você vê que não tem para onde ir, mas você continua insistindo? Você continua dando murro em ponta de faca? Você está na ideia de colocar balão de oxigênio para cadáver? Fica a reflexão. Se todo mundo fala do teu namorado, da tua namorada, será que está todo mundo errado? Só você que está certo? Quando a coisa acontece, não adianta reclamar. A torre, ela é uma carta complicada, ela é uma carta decisiva, ela é uma carta inexorável, mas ela também manda recado. Ela tentou te avisar, pediu para o pessoal falar com jeitinho. Você ignorou, ela veio pessoalmente. Então, para hoje, ficam essas questões. O que está ruindo na sua vida? O que você está insistindo demais? O que você está preferindo não ver? Os sinais que a vida está te dando. Será que você está ignorando demais? E você vai esperar a torre desmoronar na tua cabeça? Bom, ainda tem outras coisas para falar dessa carta, mas por hoje a gente fica aqui. Ficam essas questões de reflexão. Outro dia a gente volta com outra carta e outra reflexão.